isso é a ciência do maracatu, que hoje nem o maracatu lá mais respeita isso. Entendeu? Então a gente tem que verificar as coisas. Cultura, manifestação popular, tradição, para poder falar dessa coisa toda. O tema aqui é apropriação. Nessa área cultural já pronta, que é a África, de outra visão, a gente pode dizer que a apropriação é da própria cultura, que ela se apropria da pessoa para poder ela sobreviver. Porque assim, o maracatu ela já trabalhava no Recife. Mas assim, a gente muita gente, das comunidades pobre, preta, não mexia com tinha medo. A igreja fez um medo, não, isso aqui é coisa do demônio, entendeu? Aí foi preciso, outras pessoas que mexeram no maracatu, não tinha ali a minha identidade, né, por trás. Entendeu? Aí tem muito grupo de maracatu, ou de percussão, como querer dizer, que ele não se apropriou. A cultura se apropriou dele para mostrar para a comunidade preta que isso aqui é o maracatu, é seu. Mas aí também está faltando quem. Eu digo isso muito para Carnizé, né? Carnizé, pô, sou um morro, não fica só aqui, não. Você tem que subir o morro. Entendeu? Tem que subir o morro. Como é que também o povo faz, a pessoa para o maracatu? Quer fazer o maracatu é fácil. Mas subir o morro. Entendeu? Vai lá para as comunidades. O tambor, ele fala, ele tem a sua mensagem para dizer. E quando você bate o tambor, ele entende. Não porque ele conheça, mas porque está dentro dele, para você que ele. Você vai bater, você vai chamar as coisas. Então, a cultura que nesse caso, é que se apropria das pessoas. Na minha visão. Eu queria que o senhor falasse também de outra coisa. Não, é para perguntar ao senhor. Adiel, tu fala. Pronto. Bom dia. E a ressaca, né? Bom dia. Bom dia. É o seguinte, para concluir, porque há muita gente que quer que o mestre saiba de tudo. Mas a gente vai para o início da formação dessa nação chamada Brasil. Como foi que começou? Primeiro misturou os africanos dessa tribo com essa tribo, misturou uma outra, para perder a sua identidade. Isso foi lá no começo. Aí da fundação da invasão aqui das terras até 1888, que foi o fim da abolição do Ceará, o país não começou o fim. Porque começou outro tipo de escravidão. Então, quando chega em Deodoro da Fonseca, já tinha uma cultura formada que não era africana, mas era a mistura da resto possível. Começaram a criar uma cultura que era com uma visão africana, mas que não era africana. Tipo candomblé, não tem candomblé nada. Mas era criada aqui. Então, quando Deodoro deu o golpe que proclamou a República, a primeira coisa que ele fez foi sair perseguindo isso, onde tem uma organização cultural, porque o povo se junta assim, para discutir política social, tudo. Aí tá, o Deodoro da Fonseca estava vendo aí. Aí quando chega Getúlio Vargas, a mesma coisa. Getúlio Vargas, quando deu o golpe, ele silenciou a cultura e depois contratou os folcloristas, Mário de Andrade, não sei o que, Emílio Boba Filho, para moldar a cultura, que foi o Estado Novo, com derramamento também, para embranquecer. O Brasil estava ficando muito preto. Aí tem muita coisa hoje que mudou a linguagem. Aí tá certo, aí passa a gente de vaga. Aí vem 64 militar. A primeira coisa que o militar fez foi o quê? Que seguir a cultura. Quem fosse com o violão tocando, apanhava. Imagina que tivesse com o tambor batendo. Então, quem fazia a cultura preta das comunidades fazia escondido.
Aí tem muita palavra que a gente não sabe o que é hoje. O que é tambotá? O que é saramuná? Mas não sabe porque era proibido falar desse tempo da algeria, que era o embranquecimento da nação brasileira. Então muita gente, hoje muita coisa ficou perdida com o sentido das palavras, mas a gente sente no sangue e vai fazer. Aí depois do golpe militar, cheguei a Bolsonaro. Fez o Ministério da Cultura, toca fogo na biblioteca e tal, e ninguém pode, não tem mais dinheiro para cultura nada. Então, quando se institui uma ditadura, a primeira coisa que ele faz é acabar com a cultura. Aí a turma fala tanto na redemocratização da televisão, isso aqui. É o inverso disso. É a cultura voltando. Então, eu acho que é muito tolo acusar muita gente de apropriação, mas que existe. Tem os aproveitadores. Mas que essa apropriação é da cultura que se apropria das pessoas para as bobagens. Mas é preciso subir o bonde para as comunidades, para realmente ser a propagação da cultura. Maravilha. E ainda cortou um pouco. Tá tudo dormindo. Então, só nesse. Não, vocês viram já cortaram agora vamos dar bom dia. Vamos dar boa tarde, né? Só está só que o pessoal chega mais perto, mesmo que os que estão na frente venham mais para cá, para os que estão atrás, que chegar mais perto, porque alguém espalhou que a gente fala cuspindo, não é mentira. Pode ficar mais perto da gente, até para poder ver esse. Já que está frio, né? Para a gente esquentar um pouco. Mas vamos tentar manter o círculo que faz a energia fluir. Não, mas é para fazer, a gente só vai abrir, né? Os que já estavam na frente, né? Ah, é? A atividade é posto, né? É só para não ter mais elas aqui sentadinhas tá coisa mais. sem elas quebrar a corrente. sentadas tá coisa mais. Ah, mas elas são assim, eu tá abusado. Já tem um balançando ali. Posso fazer uma provocação aqui? Por favor. Com licença, rapidinho. É que assim, o que eu estou entendendo também que vocês estão trazendo junto desse emaranhado tudo, é que quando a gente fala de apropriação cultural, todo esse assunto, a gente passa por uma coisa que é a identidade. Né? Então, tentando encaixar os assuntos. Então, às vezes, a gente nasceu no berço, né, da cultura, da tradição, às vezes não, a gente vem de outra casta e se depara com a cultura e se apaixona pela cultura que é avassaladora. Né? E esse encantamento. E essa linha tênue de se apropriar nesse sentido, né? Então, a identificação com a cultura é inevitável, então as pessoas se apaixonam mesmo, né? Mas a coisa é o seguinte, que a cultura ela vem sendo perseguida desde os dos africanos vieram para cá. Até hoje, o que acontece? A música que ele dá na rádio é uma música que desagrega. Porque é uma música que fala mal da mulher, é violenta a mulher, entendeu? Você não, jamais pode fazer uma linda música revolucionária que ela não vai tocar na rádio. Mas tem uma música que ela toca desde os anos 80. Eu só quero ser feliz. Pouquinho, né? Morar tranquilamente na cidade onde eu nasci, poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Seu lugar é uma favela, fique lá. Não vá para canto nenhum, de avião, não viagem e tal. Mas essa música, ela é revolucionária também. Tem uma parte dela que ela fala da luta no trabalho. Mas só que quem está em evidência é essa frase. Porque o que interessou a Globo é isso aqui. Eu só quero que o pobre tem seu lugar. Aqui. Entendeu? Então, o problema da cultura, às vezes está fraca, às vezes está forte, é justamente isso. Porque o sistema não deixa que ela apareça, porque a cultura é o primeiro passo de uma revolução. Aí ela sempre, às vezes o médico não tem isso, mas ela sempre vai ser perseguida. E ela sobrevive através da apropriação, como a turma diz, a questão. O pessoal está tocando ali, não é no maracatu e tal, não é isso. Mas assim, maracatu em si, o que é maracatu?
Maracatu é quando a comunidade se apropria, não, isso aqui é eu sou o tambor e tal, eu vou tocar e vou fazer, e tu é o rei. Porque isso aí nasceu, o maracatu em si, ele vem da Congada, da instituição do rei do Congo. Porque o que é o rei do Congo? É um negro rei, coroado rei, que comandava os outros pretos para mesmo se rebelar. Mas de onde veio isso? Isso veio de Henrique Dias, que era um negro que comandou um exército só de preto, aí teve o índio, que comandou só de índio, e o português só de português, para expulsar os holandeses e os espanhóis. Quando terminou a guerra, todo mundo falava de fogo. Ele tinha que fazer, matar os portugueses, depois ficava lá de boa com os índios. Mas não. Disseram que mataram os índios, mataram, mas os outros ficavam na mão, porque não brigaram. Puseram e voltaram para as fazendas para ser escravos. Aí essa ideia de um negro limpo, no caso de Henrique Dias, comandando os outros, podia evitar a revolta. Aí, paralelo a isso, tem a igreja do Rosário dos Homens Pretos. Aí era ali que a instituição do roubo. Aí o folclorista diz, não, o rei que vem do Congo, e aqui ele está cuidado disso certinho, só para ele. Aí tem o rei do Congo, em Recife, em Olinda, em Jaboatão, em Minas Gerais, um na Bahia, em Salvador, em São Paulo. É muito rei do Congo, né? Aí você vê que isso é uma trama. Aí tem o jornal de 1700 e alguma coisa lá no Recife, que diz uma turma do Congo, que para ser o instituição congada, aí tinha a ordem da igreja. Aí mudou. Aí é o seguinte, reclamando que tinha um negro que estava bom. Estava muito duro. Não tem mais. Não tem mais mandíbula. Então, isso é que é o maracatu. Quando você se autoproclama, minha comunidade aqui é maracatu agora, tem um terreno, tem partição. Mas essa questão da religiosidade não é para todo mundo. É parte calunga. É parte corrente que tem. Ainda bem que a turma toca errado, porque tem toque associada com a lua certa, se a turma ficar aberta, vai cair com concessão assim no chão. Entendeu? Eu ainda acho bom que esteja assim, porque é uma nova visão, é mais alegre. Mas é preciso conhecer como é realmente. Os tambores cantam igual o que está sendo cantado. Pega esse nome ali. Essa que eu estou falando faz parte da compreensão. Estou viajando, tá bom? O maracatu faz parte da nossa vida, né? Não faz sentido. Para você, pergunta. Isso que você falou, parece que faz parte exatamente sobre o alemão, ouvindo uma coisa e escrevendo outra. Mas assim, mas o índio, quando diz, e agora, por que a voz da gente foi lá no alemão? Se não tivesse escrito, ele estava totalmente de lá. Aí tem que ver se é realmente a apropriação do alemão ou é um registro que o índio registrava. Por que perdeu? Porque os jovens não respeitam os velhos, onde está. Na cabeça vai passando com o outro. Aí tem que analisar, né? Realmente. Eu vou para aqui. A música brasileira. Como começou a música brasileira? De onde veio? Começou na roda. Aí o que é que ela canta? Samba lele doente, tá com a cabeça quebrada. Samba, samba, mas meu filho. Samba, 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 samba. Pião entonando do pião, entonando da pião. Entendeu? Aí, isso o maracatu, a cantiga de roda se apropriou da cultura do maracatu, ou ela está registrando, que passou pela gente receber, né?
Mas para registrado, de alguma forma. Pronto, é isso. Não. Vou segurar. Tem certeza? Não, quando você tem certeza que vai passar uma hora no mesmo microfone, eu vou ficar por aqui, qualquer coisa você fala. Bebeto e Romário. Muita coisa, né? Porque a nossa história era na presa, onde você estava, na fundação, no museu, entendeu? Tá tudo ali. Eu não posso entrar lá na fundagem lá, porque coisa é passado mesmo. E muita gente do Maracatu, quando viu as fotos, puxa, isso aqui é fulano de tal, avô, não sei o que, está lá preso. Mas eu só posso mexer se eu tiver um curso de antropologia e tal. Aí foi massa, né? Máscara. Mas aí, pô, vai ter um pessoal com cultura, que a turma fala, esse cara é qualquer da cultura. Não, os caras foram lá e publicaram assim, ó, na internet. Então a comunidade começou a se vir, estava aqui, ó, uma velhinha, isso aqui é do avô. Por quê? Porque as pessoas às vezes que são acusadas da população teve o acesso lá. Então, né? A apropriação foi, teve a visão do passado do pessoal lá que está se vendo agora na internet. Tá? Quem já viu umas fotos da Santa, do batuqueiro que está. É proibido da comunidade ver aquilo ali. Entendeu? Era proibido. Fortalecia, né? Um sentimento. Né? Eu vivo onde me chama. Onde chama eu aqui. Eu aqui. Bom, a alegria imensa estar aqui com vocês, agradecer o convite. E calhou de ser aqui nesse lugar que eu morei e eventualmente ainda moro. Então, Penedo de Catiá e Resende Mantiqueira é um lugar também do meu coração. Gosto muito desse lugar e fiquei muito feliz de acontecer aqui e poder estar perto e a data calhar e a gente fazer essa participação. Muita coisa, a gente vai ouvindo a fala de um, vai ouvindo a fala do outro, estão vindo alguns clarões e dá vontade da gente falar também, mas é isso, é uma roda, todo mundo tem que se colocar. Tem coisas que são muito simples, né? Tem coisas que são muito simples. Se eu estou com uma Aureliana aqui do meu lado, que é mais velho que eu e é uma referência para mim, bem mais velho que eu, por que é que eu vou falar antes dele? Não existe motivo para isso. Isso é uma coisa muito simples, isso é meio básico, né? Mas é uma dessas condutas que hoje parece que estão em desuso. E que eu acho que a gente, de uma certa maneira, aprende isso em casa, dependendo da cultura e do lugar que a gente esteja. Né? O mais velho, ele tem mais a falar. Falar antes do que ele quiser. Se ele quiser levantar, ele se levanta, se quiser voltar, ele se agora não. Porque o velho quer falar. O safado também envelhece. Mas, ao mesmo tempo que eu digo isso, infelizmente, para muita gente, a velhice, no sentido do amadurecimento, não quer dizer amadurecer. Então, a gente tem muita gente também bem encarteirada por conta de idade. E quando você vai ver, moralmente, dentro de uma construção ética, de relação, de respeito, eu acredito nisso, o respeito, como a linguagem principal, dependendo do que ensina. Respeito. Mas eu também sei ser ruim. Então, se eu não sou respeitado, eu respeito também. Mas se eu não respeito, não quer dizer que eu vou atacar. Eu posso somente cantar isso aí. Né? Não preciso bater boca. Não estou me sentindo respeitado. Mas são coisas também que a gente aprende dentro desse mecanismo. Eu costumo dizer que se alguém entrou em contato com uma tradição e isso não mudou a forma de enxergar o outro, o mais velho, o mais novo, a mulher, a criança, o meio ambiente, a comunidade, o mundo, então ela não entrou em contato com a tradição. Ela entrou em contato com elementos
culturais, algum traço de alguma manifestação, em contato com a cor, contato com o balanço, com a dança, com o ritmo, mas não contato com a tradição, porque a tradição não é isso. A tradição é o que motiva, né? O que a gente vê de manifestação é a tradição se manifestando. Mas a tradição é esse conjunto de fundamento. E está um pouco nessa coisa, da maneira que a gente vê o outro. Se a sua maneira ainda é a mesma de tratar alguém no trânsito, de tratar alguém mais velho, de tratar alguém mais novo, de tratar a natureza, você não vai conectar com a tradição. Você não vai. Você está patinando no raso. Entendeu? E talvez partindo desse lugar, eu faço essa distinção de cultura de tradição e cultura popular, talvez o pessoal chama tudo a mesma coisa, e tem alguns lugares que o pessoal ainda chama de folclore, esse aí é mais bravo, né? Porque a gente faz o folclore, a gente não sabe, a gente está dizendo, não bate folclore, exatamente, meu Deus do céu. Ainda bem que essa clareza chegou e a gente vai separando essa coisa. Peraí, as coisas estão magníficas, né? O folclore, pensando no folclore, mesmo na Andrade, talvez fosse mais humano deles, assim, mais próximo da gente, ele acreditava para construir uma música popular brasileira, captar aquilo que o indígena está fazendo, a Africana está fazendo no Brasil mesmo, e escrever aquilo a partir do ouvido dele, já um ouvido totalmente formado por uma música europeia. Escrever a música, né? Mas com certeza, eu já ouvi de alguém lendo as pautas de Maria Andrade, por exemplo, tocando um caboclinho, ou tocando um coco, ele não tinha capacidade de ouvir a musicalidade que a gente estava fazendo. Porque ela soa diferente, são outros modos para quem estuda música, são outros modos. Então, eu ouvia aqui de maneira quadrada. Entendeu? E ele achava que, assim, construir uma música popular brasileira, juntar aquilo com a erudição dos músicos de orquestra, formado dentro de uma lógica europeia, e dar isso, dar um tratamento para chegar ao ser uma música popular brasileira. Como se aquilo já não fosse a música brasileira. Aquilo não é a música brasileira, isso era a música brasileira. A gente já tem uma música brasileira, a gente já tem um teatro brasileiro, a gente já tem uma cena brasileira, a gente já tem uma literatura brasileira. Não é preciso que Zé Mundo Rego, Ariano, coloque dentro de um livro para aquilo se tornar teatro, para aquilo se tornar literatura ou poesia. Então, essa percepção que a gente muito facilmente vai comendo, vai engolindo, que também tem a ver com o quanto a gente quer se ver. Porque figuras como Antônio Nóbrega, Ariano Suassuna, viram referências para a cultura popular. Porque eles, dentro da atuação deles, existe uma percepção de sucesso. É alguém que conseguiu viver, ganhar bem, né? E vencer. Conseguiu vencer. É essa a concepção de sucesso. Alguém conseguiu vencer fazendo aquilo. Fazendo uma coisa que não entende. Né? Que até certo ponto, eles queriam, inclusive, voltar a receber. O movimento da Royal também é uma tentativa de estabelecer uma cultura genuinamente brasileira. A partir de quê? A partir da percepção da cultura dos originários, dos negros, só passando por um tratamento novamente europeu. Olha como é que é, todos assim, tocando a viola, mas tocando a partir de uma ótica de música europeia e tal. Agora sim, brasileira. O armonial ficou datado lá atrás, na década de 70. A gente que é de Pernambuco, quando a gente ouve qualquer sonoridade parecida com a armonial, é como se qualquer pessoa estivesse ouvindo, tocando hoje Jovem Guarda. Sabe aquele timbre de guitarra, aquele timbre de voz, aquele tipo de fazer melodia? Caramba, isso é uma referência da Jovem Guarda.
está datado. O memorial fica datado. A tradição permanece, se renovando. Porque a tradição, ela está em estado de permanência. Ela é contínua. Ela não foi somente ontem, está sendo hoje, não, ela é permanente. E ela não sobrevive, não é só por conta das cores, do jeito de tocar, ela sobrevive. É uma necessidade essencial do povo. Eu falava isso essa semana. Ou o povo faz, respirar aqui no teatro, ou faz uma forma. Define, né? Entra num estado assim de quase de semi-pedra, né? De semi-pedra, de algo, vira menos árvore, mais pedra, né? A árvore ainda se balança, né? A pedra não vê ela. Entra numa inércia de existência. Então, a gente vê isso quase como uma justificativa. Eu tenho essa percepção que mal tem sobre a questão da apropriação também. Às vezes a gente vê muita gente, por não dominar determinada manifestação ou tradição, ele quer entrar dentro de um recorte de debate, e aquele recorte chegou. Então você tem feito, foi você que falou. Eu já exibi grave. Não, me acho. Eu disse. Então, essa coisa de você hoje, as pautas, elas são muito sérias, mas as pessoas às vezes não são. Né? Então, às vezes a motivação é só de tudo. É só de tudo. Ah, mas você está fazendo o quê? Você que é de Pernambuco, você que é da periferia, você está fazendo o quê por essa tradição? E sua avó fazia isso, seu filho fazia, sua mãe fazia. E você está fazendo? Não, você está cuidando dela? Não, você está chateado porque alguém está cuidando dela? Olha, gente, eu estou falando das pessoas decentes, tá? Eu estou falando dos aproveitadores que estão em todo lugar, inclusive lá. Eu estou partindo de um ponto de vista que as pessoas são decentes. Então, o que é que você está fazendo em relação a isso? Esse lugar é um lugar extremamente perigoso. Porque quando a gente vê, a gente está sendo movido, motivado, novamente por outros interesses que não tem nada a ver com a tradição. São outras motivações. Querer derrubar o outro para fazer um trabalho bacana. Você tem como alguém? Você faz uma coisa importante. Agora você quer ser. Todo mundo gosta de mim. É o que a gente chama de orgulho secreto, que nem cheira de fé. Não é orgulho secreto, que cheira de fé. Para você não consegue mais ir, porque você não representa a massa de esfera. Faça coisa importante. Aí vamos dizer, já passou isso, já passou aqui. Mas eu não posso falar quem mandou você pegar? Quem mandou você mexer com tanta energia? Quem mandou você fazer algo que você não pode fazer isso? Mas essa pessoa que fala de você, ela não está fazendo nada. A não ser que essa pessoa, ela sempre vai querer falar de alguém, porque isso é da natureza dela. Ela também morre. Esse é o braço que ela traz. Então, como fazendo comunidade, fazendo honestidade e se observando. Hoje de manhã eu falava com um colega que ele faz uma crítica do forró, família do Oeste Meridional do Pernambuco, é sanfoneiro, é um camarada que é um músico profissional, professor, toca tudo na sanfona do forró. E faz uma crítica que canta, por exemplo, Maria Maitá. Colocar a mão assim, porque eu não
conheço tanto, eu só gostei, né? Mas tá. Talvez ela seja um ciclo disso. Que é aquela fazer aquele forrozinho que leva aquele forrozinho que bem bernizado, não deve ninguém se machuca com nada. Essa música é linda. Mas nós vamos mais um vídeo na voz. E aí, ele falando, ele faz uma pergunta muito grande. Só, vocês podem fazer, só não pode esquecer que a referência do forró são nós. Quer dizer, pode fazer o maracatu, pode brincar o maracatu, porque pode fazer de maneira decente, calçado, preferindo conta, né, quem veio antes, se preocupando com quem vem depois. Só não pode esquecer quem é a referência. O que a gente vê muito o pessoal fica todo assim, se puder se arrastar no chão, se arrasta. Mas quando sai dali, tem um avião de volta para isso aqui é assim, lá, uma coisa interessante, barulhando. Por isso, aí nada, às vezes não ouve, não vou falar. Aí chegou o pessoal na oficina, até chega o pessoal lá na oficina. Isso não é para visitar, não, oficina. Se você vacilar, você morre, né? É verdade. Todo canto tem, até você faz vida lá. Só pensando que as coisas estão lá. E aí, chegou lá no camarada, e Pernambuco, tá? Vou me espalhar, Pernambuco. Mas aquele camarada que é o mestre de avião, então o avião acontece, vira o mestre. Acontece lá em cima no avião. Aí você faz um ritual com ele, alguma coisa assim. Aí quando ele desce na Europa, ele botou um lugar que vira o mestre. Queria levar uma turma de gringo lá para a oficina animal, né? Aí fala desse pronto, já é um problema. Aí se um gringo desse aí se masturba, vai virar a princesa da oficina negativo, né? Não vem não, estou fazendo aqui, vou te entregar, vou te mandar material, não sei lá, não, tá bom. O cara chegou lá, uns 10 gringos, aí chegou lá, tipo, monitor de discussão, né? Daquilo outro, já incomodado aqui. Olha, ele já estava como ele sair de lá. E para ele, sabe uma cordial na praia? É um negócio assim. E ele olhando assim, teve hora que ele fez assim. Poxa, mal, tu amarra assim. Aí mal aqui, no meio da amarração, eu falei. E tu amarra onde? Tu amarra como? Não porque tem tal, só tem dois jeitos de amarrar. O meu e o errado. Aí ele não. E a sua, você faz ela. Eu quero que, às vezes, eu acho que enfeitar muito pavão, né? Tem que enfeitar muito pavão, né? Você trazer conteúdo. Eu posso até. E assim. Não sei. Mas eu fiquei assim, mas volta não. Que era mais antiga. Vou mostrar. Ele baixou, mas já aquela lua, assim, essa é uma tradução minha que eu vou dizer agora. Essa lua, quem fez o Lula Santa, em 1946. E aconteceu em 1946. Final da guerra. Contra quem? Contra a Alemanha. E na rádio, naquele tempo, ela sempre falava disso, falava na sua irmã. Então, eu quero dizer, o que era a irmã? Era o pessoal que era a nação pura, limpa. Então, eram os outros que nação de irmã. Quer dizer,
nação elefante é uma nação pura. Essa essa lua do nação foi em 1946. Entendeu? Aí, quando chega, então a gente precisa saber a conclusão, você tem as coisas mais certas. Faz mais sentido, o caboclo que nasceu, mas entendeu? Pode ser também um espírito alemão que nasceu no caboclo. E nasceu a nação germânica. Mas a mais aplicativa é essa, de ser uma nação pura, que ela quis dizer, né? Que nação elefante, uma nação germânica. Ela veio ela não segunda palavra, né? Passando a coisa dos tropéis, aí tem um tropéi que o povo chama chitapá. Né? E aí falou, como que é chitapá? É um tropéi de acabamento, né? Para você nivelar os pontos. E aí a moça disse, como é, né? Chitapá. Você tem uma palavra, tronco tal. Não, meu filho, chipapá. E você está ficando muito longe. O papel, o marraco, tá bom aqui, mano. E outro, tá. E, porra, é errado. Não é errado. É errado. O que toca aí? Isso é uma. Se for para botar uma. E tá muito. Entendeu? Então, qualquer instrumento que você quiser colocar, mas tem que respeitar o ritmo. Botar e colocar. Isso é coisa da linguagem. Bom, para não me estender muito, mas muito bom. Para não me estender muito, essa questão da apropriação, a gente vem falando bastante sobre isso, não sei se as pessoas conhecem a atuação da gente lá no Instagram. Desse ano para cá, eu resolvi me expressar um pouco mais nesses espaços, porque diz que quanto mais você espera para ver, mais vê. Então, começou um bocado de gente a falar sobre essa coisa. Fala com uma convicção, meu amigo. Eu quase vi um caboclo que baixou aqui no Oliveira. Fala com uma convicção demais. E aí as pessoas têm uma referência, existe também que a gente tem que trabalhar dentro da gente. A gente não pode ver determinados arquétipos que a gente fica louco. Então, assim, a gente está acostumado a ver a figura do mestre, por exemplo. Uma certa figura do mestre, tem que ser velho. Quanto mais velho, mais mestre. Se tiver acabado mesmo, aí é sem Deus. Aí o fetiche é um fetiche desgraçado, porque quanto mais necessidade de precariedade, mais Deus. Não porque fulano botou empossando árvore na casa dele. Está perdendo a essência. Vai lá, varrer todo dia aquele chãozinho de barba. Não pode, tem que buscar uma água. Se faltar uma visão, ou um braço, uma perna, meu Deus, esse é mesmo. Essa é a ficção. Não pode saber falar muito, não, tá? Tem que ser assim, meio exótico, assim. Porque quem tem que falar é por ele. Você sai levando o mestre, olha só. Porque eu tenho que me tratar, né? Eu tenho que ser a pessoa que anda com o mestre. Isso é importante. Eu sou a pessoa que vou levando o mestre. Quem é você? Não sou ninguém, sou só a pessoa que anda com o mestre. E ali eu vou traduzir o que o mestre está falando.
para você. Quer dizer, há uma coisa que a gente tem que se policiar o tempo todo, qual é a nossa postura, né? E isso, enfim, é algo que a gente vem discutindo de maneira mais frequente, utilizando esse lugar nas redes sociais. Eu convido a quem não segue a esse e digo sempre, não são, tenho muito utilizado hoje na internet, trago verdades, não trago verdades. Agora, eu trago e busco ampliar uma reflexão. Trago outros pontos de vista. Não são tirados do meu sovaco, não. São tirados da minha vivência, da minha construção, da minha família e dos mestres com quem eu tive a oportunidade de caminhar e caminho até hoje. Há uma questão muito, por exemplo, dentro do grupo de roda, né? Quem é, quem não é. Hoje, eu até brinquei com a Nino, como é que é o rapaz ali que seu nome, irmão? Aí ele disse, olha, tem um aí que a gente pede para alguns mestres assinar, nem o mestre Pouco assinou ainda. Aí, se você quiser assinar, o mestre Pouco não tem. Se você quiser, eu assino, faço o princípio lisonjeado. Porque tem muita gente não tanto ser mestre como que é mestre, pelo menos na minha concepção. Alguém que domina um determinado fazer, né, nas várias etapas, que sabe fazer aquilo muito bem, reconhecidamente bem. Isso é um mestre. Ele é mestre em alguma coisa. Alguém que, além disso, transmite esse conhecimento. Ele precisa ser mestre de alguém. E para mim, mesmo que ele tenha o conhecimento, transmita, mas se ele não for um ser humano que me ofereça um exemplo, para mim, ele não é muita coisa, não. Porque para mim, o bom mestre tem que ser mestre de ofício e mestre de vida. Para mim, é isso. Tem que ser mestre no ofício e mestre na vida. Conheci muito mestre, cantando muito bem na sala, coisa e tal, mas quando você chegava perto, aquela conduta, assim, não, mas eu sou velho essa pessoa. De jeito nenhum. Isso aqui não está para mim. Pô, eu não quero, pode ser um parente. Se eu vejo isso um parente, eu não quero estar perto, pode ser meu irmão, eu não quero estar perto. Por que eu vou querer estar perto? Eu tenho um médico. Esse aqui tem que me oferecer, não. Se para chegar nesse tempo em que eu tenho que conviver com essa pessoa, não quero, não vou. E aí, para fechar a minha fala, Zé, dentro desse contexto da apropriação, uma coisa que eu nunca tinha percebido, e anos, nunca tinha percebido. Uma vez alguém me fez uma pergunta: Adel, você que foi na primeira história, você já sofreu preconceito? Fala preconceito sobre os negros, né? Indígenas, né? Não percebi nada disso. Aí eu fiquei atenção. E uma vez que aconteceu, pelo menos alguém manifestou. Eu acho mais ou menos quando manifesta, tá? Eu acho muito mais ou menos. Eu sou do tipo de manifesto, que gosta de se manifestar. E aí eu me lembrei de uma história, e um colega chegou perto de mim e disse assim: olha, fulano, lá no cidadão, e como dizia, está metendo pau no cu. Pô, fulano, impossível. Fulano, quando me vê, só falta me colocar no colo. Né? Esse camarada que avisa na frente, né? Aí, não, hoje são coisas difíceis, irmão. Você isso, você aquilo, outra coisa, e o povo é coisa de preto, e a gente é preto, não pode deixar de cantar, que você está não, não pode dizer não, fulano, isso aí, não, parou. Aí, eu assim, depois, uma outra pessoa que era mais próxima, foi em casa. Ah, meu Deus, ele fala de ciclano. A história é verdade, ele fala. Mas tá bom. Aí quando foi um dia eu estava numa sambada, chega fulano, esse fulano. E eu disse, é só, que figura, né? Que capacidade, né? Eu sou, mas tudo bom, beleza, tá bom. E aí começou a sambada. Aí eu disse, vou jogar um pouco para ele, já que ele é corpista. Melanina não tem mais do que eu. Eu quero ver ele no pé do Mourão cantando. Porque se tem uma coisa que não dá para esconder, é o fundamento. Ele aparece. Isso aqui é casca, viu?
Isso aqui é importante, essa consciência é importante, mas isso aqui é casca. O fundamento, você pode imitar tudo, você pode imitar o jeito de andar, você pode imitar o jeito de tocar, você só não vai conseguir tapear a cantoria fundamentada. Não consegue fazer. Você pode macaquear tudo, arremedar tudo, botar na impressora 3D, mas no pé do morão, meu amigo, só fica que tem que mostrar e dizer. Venha, mestre. Vamos cantar nesse assunto, vamos cantar isso aqui, vamos cantar nessa linha de fogo, vamos cantar nessa linha de fogo. A gente está medindo o que aqui agora? A gente está medindo o que aqui agora? Quando eu falo da autocrítica, hoje, quando eu conversava com meus colegas sobre a crítica do sudestino fazendo forró, ele falava principalmente porque ele chega tocando forró cadenciado, onde existem todas aquelas firulas, né, que se faz no forró. O pessoal chama de palucas. E quando ele chega lá no Recife, quando ele chega em Pernambuco, ele acha que o forró está muito ligeiro. Então, o forró não é assim, não. O forró não é muito ligeiro. Porque ele não é ritmado, ele não consegue ter tempo para fazer aquela manobra toda. Mas não tem lá preocupado com aquela manobra toda. Lá se dança forró de outra maneira. E aí ele quer dizer que não é assim. Ele tem que entender. Na hora que ele para de sair do salão, todo mundo tem. Por educação, a gente pode estar, mas a gente está rindo. A gente está rindo. E aí, esse mesmo colega hoje, ele botou um histórico numa francesa tocando uma roda de samba, elogiando a francesa. Aí eu disse, essa daqui a um dias, vai estar dando aula com direito à filha de espera do pernambucano. Aí ele, provavelmente, mas essa pelo menos não delira, não ultrapassa o limite. Eu disse, até não. Mas existem muitos casos aí que a gente pode pontuar. Às vezes, eles espelham entre a gente, tem uma figura, uma artista, que vocês possivelmente conhecem, que ela fala baixinho, ela fala baixinho, ela das pessoas. Mas quando eu lembro da igreja, ela destratou gente no Paraná, em São Paulo, em Santa Catarina, lugares. Como essa pessoa fez isso? Fez, tratou mal mesmo. Essa pessoa lá, uma delicadeza, um alecrim tão dourado. Então, quando ultrapassa, quando chega no lugar onde as pessoas colocam ela no lugar que não tem. É isso, a gente também coloca essas pessoas nesse lugar. Quantas vezes a gente não fecha os olhos, eu fiz isso muitas vezes, fechei os olhos para situações que estavam acontecendo do meu lado, em determinados festivais, porque eu estava envolvido naquele contexto. Eu não agi de acordo com a minha coerência. Não, porque eu estava envolvido ali, então fiz vista grossa. Vi, talvez fosse isso, talvez não fosse. Não, era eu agindo em defesa somente da minha atuação. Então a gente tem que se olhar o tempo todo, a gente comete muitos erros. É mais fácil apontar os outros, sempre. Mas a gente está o tempo todo também dando uma carga. E eu acredito que esse fio que traz essa realidade que tem aqui, muito diferente da universidade, né? Na universidade, a pessoa estuda 5 anos, ela é uma economista. Nada contra a universidade, tá? Mas se ela estudar 5 anos, ela é economista. Se ela estudar mais 2 anos, ela tem que ter mestrado. Se ela estudar mais 2 anos, ela não passa no concurso, ela vira professora daquela universidade. Sem nunca precisa ser economista. Já vai ensinar. Isso é impossível de acontecer na tradição. Impossível. Nunca. A pessoa estudou pedagogia, por exemplo, beleza, você vai entender como é que. Mas você nunca é uma professora. Ela tem professor aqui. Maravilha. Vocês acham que vocês aprenderam a ser professor na universidade ou na sala de aula?
Vocês já aprenderam ou estão aprendendo a ser professor? Pronto, isso. Agora, na tradição, isso é limitado. Existe um fio interrompido que traz a fagulha dos mais velhos, coloca no colo dos mais novos, ininterruptamente, que é a relação mestre-discípulo. O meu mestre, ele tem a fagulha lá dos primeiros. Ele está nele ainda. Não está no livro, não está escrito, não levaram para a Alemanha, não está dentro do seu. Aquela fagulha lá, nele, está passando para mim, e eu estou passando para alguém. E a gente é escrito, conduz. Mestre, discípulo, daqui a pouco é mestre, todo discípulo. Isso nunca foi quebrado. Então, ali sim, está o conceito de ancestralidade. E está o fundamento. O resto é distante, trabalho artístico, e tudo isso tem valor. Tudo isso tem valor. Quem aqui não ouviu falar, pô, tem um grupo em tal lugar, mas desarticulou, porque fulano casou, ciclano teve filho, fulano agora está trabalhando. Quer dizer que tenho 3 filhos, casei 5 vezes, vivem mudando e trabalham. E não param de fazer. É o lugar que você coloca isso na sua vida. Não tem a ver com você assumir outros compromissos, não. É o lugar quando você coloca isso na sua vida. Se aquilo ali for uma prática recreativa, em algum outro momento, você vai fazer outra coisa, vai fazer um crochê, vai fazer uma meditação, vai fazer um esporte, e você vai se entender muito mais. Porque você tem uma relação recreativa, artística com isso. É uma recreação bacana, maravilhosa. Mas ela diz muito mais se você estiver aberto. Então, depende do lugar que você coloca isso na sua vida. Todo lugar que eu chego que tem alguém fazendo uma cultura, vida como nordestina, pernambucana, a primeira coisa que eu sinto é um abraço, é como se eu estivesse em casa. Depois a gente vai ver quem está fazendo sério, quem não está fazendo sério. Eu busco me envolver com quem não acredita, não chego perto. Não sou o índice da 2001, mas eu estou olhando, estou observando. E estou tentando, no máximo, fazer o meu, que é manter essa coerência ancestral, vivendo nesse intervalo. Tentar ser coerente com essa sabedoria ancestral. O resto é modificação, é construção. Hoje amanhã não é mais, a gente vai vendo as coisas. A gente às vezes está trocando um fogo amigo aqui, depois vê que não é bem aqui. A gente também tem que sair desse lugar do enfrentamento gratuito. O enfrentamento já acontece. E não necessariamente ele precisa ser violento. Alguns momentos sim, alguns momentos não. Bom, já me estendi demais. Passar a palavra de quem é o próximo. Bom dia. Meu nome é Moávia, educadora popular de um centro chamado Centro Cultural de Novo Itapicá, de falar em Pernambuco, que temos como liderança a Mãe Laje, de Oxalá. É um centro de cultura que está em memória de Dona Clara de Sã, foi que a rainha também, que deixou esse mundo, por meio da saúde mesmo, que é algo que a gente também vai conversar, o que seria o maracatu e o que seria a nossa saúde, mental, corporal, física e as suas contribuições também. Nesse contexto, eu estou representando a nação maracatu cabeça de mente, tendo como mestre Noronha, também como mestre Anderson Maisena, presidente também de Edson Henrique, deixa eu falar. Nesse contexto todo também, eu sou família, dama do passo, a família me corrigir aí, porque, dama do passo, calunga, essa aqui é a calunga, eu sou a dama do passo, é que passo, tem mais homens, com muita licença, e do meu corpo ser essa mediação, esse elo ancestral, que seria esse corpo movimento e suas contribuições e suas formas de resistência, do que seria maracatu, o que seria nação. Entrar na cultura, para mim foi está sendo de muita importância, de muito aprendizado, de muita descoberta,
minha carreira, assim, minha trajetória enquanto identidade, eu fui muito roubada, né, com o processo colonial, principalmente sobre essa questão da apropriação religiosa, né, que a apropriação religiosa ele faz isso, Maracatu do Jesus, aí se apropria dos instrumentos, se apropria do movimento, né, então, e foi uma forma bem brutal, né, onde meu corpo, minha mente, meu espírito, onde meu corpo e minha mente, na realidade, eles foram condicionados, mas o espírito, ele fortaleceu, prova tanto que eu estou aqui na nação, né? A nação, para a gente, é de muita potência, né? Além de ser um contexto não apenas cultural, né? Mas de manifestação, como disse bem o mestre, né? Uma manifestação orgânica que vem de dentro, que vem de fora, que vem que atravessa geografias, que atravessa rotas, né? Então, para a gente é de suma importância, né? Porque a gente também é atravessado dentro de um cunho místico, espiritualizado, né? Com a Jurema Sagrada, com o Candomblé, né? Então, é uma referência de suma importância para a gente, enquanto essa manifestação sendo heranças ancestrais, né? Seja ele uma herança através da memória, como disse o mestre, através da lua, né? Que foi de cabeça em cabeça, antes que a matéria vire pó, vou passar para a cabeça, para aprender com a minha avó. Então, ou seja, eles podem se apropriar dentro de um cunho religioso, dentro de um cunho cultural, dentro de um mercado cultural, né? Porque o mercado cultural ele faz isso, né? Ele se apropria da nossa cultura, se apropria dos nossos ciclos, né? Porque para a gente entender o estar. Então, né? Então, o nosso ciclo, o nosso espírito, então se apropria, né? Deixando a gente vulnerável a essa cultura. Porém, para a gente, a mente é o nosso fundamento, né? A mente é o fundamento, só não morre, é o fundamento que não, né? Não morre, né? Está com a gente, porque o dia é estado. Porém, o que eu vou tem esse pensamento. A nossa mãe de santo, a escola, né? É bom frisar isso, porque também faz parte da nossa construção histórica, né? Uma psicóloga, uma periférica, a organização, né? Estuda várias coisas. E uma das coisas que eu queria lembrar desse assunto foi se apropriar dos nossos direitos, né? O que seria se apropriar dos nossos direitos, a gente se apropriar também dos nossos direitos e dos nossos acessos, né? A cultura é um dos fundamentos, né? A cultura, além de sua cultura, né? O que seria o fundamento da cultura, além de a gente estar na rua e fazendo aquele correio, fazendo aquele cimento. É muito importante, né? Porque é uma questão de identidade, né? É uma questão de identificação, é uma questão de reconhecimento, de reencontro, de conexão ancestral, né? Conexão entre os povos, conexão entre nossas histórias. Então, o Maracatu para a gente é muito importante. Falar sobre apropriação, né? Falar também sobre o que seriam os nossos povos, né? A importância da gente perceber os nossos povos das diversas funções, né? Principalmente consciente, que seria, né, o nosso povo de prepara, né? Então, perceber isso também, eu acredito que é importante. Então, se apropriar da nossa própria identidade, que pensamos e trabalhamos, eu acredito que é isso muito importante. O Maracatu, ele tem um fundamento bem importante a ser aprendido como a nação. Tem um fundamento bem importante porque ele tem a possibilidade de participar do mundo, sabe, juntar corpos, juntar experiências, juntar aprendizado, juntar estratégias políticas que também é um ato político. Dançar é um ato político, se juntar é um ato político. É tanto que quando o mestre trouxe, né, a ideia histórica, quando os policiais vinham, imprimiam, batiam, eles estavam, né, ali se manifestando, né, de uma forma de muita potência, né, porém, porque é uma questão de identidade, né, é uma questão de identificação, é uma questão de reconhecimento, de reencontro, de conexão ancestral, né, conexão entre os corpos, conexão entre nossas histórias. Então, o Maracatu para a gente é de muita importância. Falar sobre apropriação, né, falar também sobre o que seriam os nossos corpos, né, a importância da gente perceber os nossos corpos das diversas questões,
né, principalmente consciente do que seria, né, o nosso corpo de pele clara, né, de não negro, né? Então, perceber isso também, eu acredito que é importante, né? Então, se apropriar da nossa própria identidade, saber quem somos e para onde vamos, eu acredito que é de suma importância. E o maracatu, ele tem um fundamento bem importante, assim, aprendendo com a nação, né? Tem um fundamento bem importante porque ele tem a possibilidade de juntar todo mundo, sabe? Juntar corpos, juntar experiências, juntar aprendizado, juntar estratégias políticas, porque também é um ato político. Dançar é um ato político, se juntar é um ato político. É tanto um ato político quando o mestre trouxe, né, a ideia histórica, quando os policiais vinham e prendiam, batiam, né, aqueles que estavam, né, ali se manifestando, né, de uma forma de muita potência, né? Porém, é algo que o processo, a construção histórica, né, legislativa, ferrou a gente, né? E continua ferrando. Porém, a nossa irmã, a nossa parenta, falou uma coisa bem importante, né, do que seria a gente também traçar estratégias, né? Então, acessar as políticas públicas das diversas questões, tá entendendo? Acessando e colocando aqueles que realmente fazem, né, dentro da política pública. Perceber também a questão educativa, o que seria o maracatu e a sua influência para dentro do contexto educativo. Ensina? Será que ensina? Será que o corpo ele fala? Será que o corpo ele vai falar? Será que os elementos eles também podem potencializar a questão educativa, a questão antirracista, uma educação antirracista? Será que também não pode potencializar? Então, é uma das coisas que a gente também está experimentando. Ninguém sabe de nada, mas é algo que a gente está experimentando sempre, constantemente, através das nossas memórias ancestrais. Está entendendo? Perceber que essas bonequinhas aqui, ó, que a gente faz o canudo, que a gente pinta, que a gente pode desenvolver uma espécie de relações, né, fortalecer relações, né, raciais, né, e pode também potencializar a questão da nossa saúde mental, né, da nossa saúde corporal, que é uma das bases também que a gente precisa potencializar isso, que seria todo mundo se juntando, todo mundo dançando, todo mundo cantando. Será que isso daí também não seria uma forma de estratégia que os nossos povos tiveram para se manter até hoje, né? Então, a gente agradece muito ao maracatu sobre isso, sabe? Então, é algo que a gente está em descoberta, porque a gente foi realmente muito roubado, principalmente dentro dessa questão do conhecimento, sabe? Porém, um conhecimento colonial, para a gente é massa se apropriar, mas a gente vai muito além do que isso, né? Porque o nosso conhecimento, muitas vezes, está no corpo que fala. Então, muito obrigada aí à nação também de ter me acolhido, né, de uma maneira muito mágica, muito mística. Agradeço muito a minha calunga, porque foi o que ampliou os meus horizontes em relação ao que seria maracatus e as suas formas de maracatus e as suas formas de linguagens, sabe? Então, a linguagem também foi uma das formas que o processo colonial ferrou a gente, né? A gente se distanciar. Né? Então é isso, né? Dando continuidade, uma das coisas também que é massa potencializar, que o maracatu ele também trabalha com natureza, né? Trabalhar com natureza é trabalhar com os nossos povos indígenas, trabalhar com natureza é trabalhar com os nossos povos africanos, né? Trabalhar com natureza é trabalhar com nossa gira, né? Gira é indígena, gira também é africano. O cortejo ele pode ser até que a gente vá, né, de uma forma de marcha, mas gira para a gente é além de uma gira estrutural. Além disso, sabe? Mas é algo que tem cosmovisões múltiplas, né? Então, potencializar mestres, né? Dentro dessa manifestação para a gente é de suma importância. Para dar continuidade, bem rapidinho, a importância da rainha, né? No nosso contexto também. A importância da nação, porque aqui tem vários bonequinhos, né, mas está representando a nação nossa de lá da comunidade do Viana, um maracatu pesado, tonelada. Então, tipo, é algo que para a gente está representando uma nação, uma comunidade com várias experiências que agrega diversas comunidades, que agrega diversas etnias. Então, pensar o maracatu sobre essa realidade, tendo a rainha enquanto essa orientação,
para a gente também é de muita potência, porque a energia matriarcal está ali, né? E a energia matriarcal é terra, é mãe terra, né? É nascimento, é gestação. E quando a gente fala de gestação, não é só apenas criar um ser, né? Mas é gestar relações, é gestar conhecimento, sabe? É gestar aprendizado, é gestar respeitos, né? E fazer desse respeito uma potência coletiva, né? Então, é isso, minha gente. Muito obrigada, assim, pelo processo, assim, de conversação, de ouvir, né? De falas. Estou aprendendo muito, agradeço muito a troca e a conexão. Mas, enfim, vou passar, né, para a gente dar continuidade ao processo. Vou dar para a rainha, viu? Que ela é dessa. Eita, foi peso agora. Então, gente, bom dia. Eu confesso que eu sou muito da escuta, não sou tanto de falar, mesmo não parecendo. É de muita responsa, assim, né? Quando fica a rainha e tal. Mas, assim, eu queria só fazer um salve, assim. Sabe aquela pessoa que segura a cartolina e diz assim, eu concordo com tudo que foi dito? Pronto, eu sou essa pessoa, sabe? E aí, só potencializando um pouco dessa fala, né? Assim, de tudo que foi dito, eu concordo plenamente com tudo. E trazendo muito desse ensejo do que Moa trouxe. Maracatu é filosofia de vida, né, gente? Então, quem está aqui, de algum modo, tem uma ligação para com Maracatu. E aí, pensar no Maracatu é pensar em quem somos, onde estamos, o que queremos. É a gente parar para olhar para si, mas, sobretudo, pensar em uma nação, olhar para os demais, né? A gente percebe pela própria batucada, quando a gente põe na rua. O gongue, ele não tem sentido se a gente não tiver todos os outros instrumentos. A rainha, ela não faz sentido se eu não tiver toda a minha corte, se eu não tiver os meus batuqueiros. Então, assim, pensar em Maracatu é pensar nessa filosofia de vida, não é mesmo, né? O que eu sou, onde estou, o que eu quero. E, sobretudo, como foi dito, né? Só que das formas mais distintas, né? Pensar em apropriação e pensar em Maracatu enquanto filosofia de vida é entender que aonde estamos, em algum momento vai ter alguém que vai tentar reproduzir o que a gente executa, o que a gente faz, vai tentar trazer essa fala, mas sobretudo o mais importante está na gente, velho. Né? E aí aonde a gente está, a gente precisa chegar exatamente, por muitas vezes, né? É o Maracatu que está lá na Europa, massa. É o mestre que foi para a Europa, mas, sobretudo, ele voltou para dar esse retorno lá onde foi a base dele. Ele potencializou. E, por muitas vezes, ele nem consegue voltar, porque ele precisou fazer a vida dele lá fora. Mas, sobretudo, ele valoriza lá fora o que está sendo executado. Né? De fato, pensar em Maracatu é pensar no que é a Sankofa, né? A gente só pode seguir, se a gente dá essa olhada para trás, se a gente potencializa os nossos mais velhos, mas, sobretudo, se a gente também projeta nas nossas crianças, no nosso futuro, o que somos e o que queremos, né? Então, é isso, assim, como eu disse, eu não sou uma pessoa de muita fala, sou mais da escuta. Não sei se a profissão, enquanto psicóloga, porque coloca a gente nesse lugar, e fico muito feliz de todas essas falas, porque são falas de muitas reflexões, sobretudo. Às vezes a gente fica, eita, parece que o tema tomou outro norte, mas de forma alguma. Porque se a gente fala de Maracatu, de filosofia de vida, e se a gente está falando do encantado, né, do místico, do sobrenatural, a gente entende que muitas das coisas que foram ditas aqui, de repente, por faz sentido para alguns, não faz sentido para outros, mas muitas das falas que foram trazidas por outros, toca a outra. Então, assim, é pensar nessa energia, né? E aí, trazendo muito do que era dinâmica, eu disse, aí, velho, vamos lá. Acho que, sobretudo, se a gente está falando do Maracatu, se a gente está falando de uma ideia de circularidade, se a gente está falando de povos tradicionais, de povos originários, a gente não tem como fazer essa roda, não tem como fazer essa conversa sem essa ideia de círculo, né? Para que a gente possa dar
essa ideia de circularidade, para que a gente não vai entender onde está o início e o fim. E aí é pensar também nessa ideia do que é essa apropriação. Sempre vai ter uma galera, velho. Mas o que a gente não pode é traçar quadrados, é traçar retas, porque sempre vai ter um início e um fim. Que a gente tem que seguir militando mesmo nessa ideia de circularidade, sabe? Então, que o sobrenatural, né, que os nossos encantos, que as nossas damas dos passos, que os nossos ancestrais, né, que toda a minha corte, né, e, sobretudo, todos nós aqui, porque estamos aqui enquanto ancestralidade, nos guiem, nos direcionem, nos dê força, nos potencialize. Tá certo? Acho que é isso. E vou passar aqui. E aí, pessoal, como é que fica a rainha entendendo que tem a dama do passo já fazendo essa comunicação, né? Aí tem um mestre que inicia tudo. Depois vem uma galera muito foda, desculpa até o palavrão. Aí, pô, eu fico só na contenção, né? Só na contenção, porque tem toda uma galera aí na minha frente. Bem rapidinho. Que me fez lembrar, né? Porque Mãe Elaine, ela é também mãe, né, de santo, e seu orixá é o rio. Então, em uma das nossas pesquisas, que também somos pesquisadores, eu e Dei, né, nessa questão, pesquisadores culturais, periférico, inclusive, e daí, dentro das nossas referências, a gente percebeu que o que nos atravessa é o rio, né? Diante das diversas experiências, diante dos diversos contextos, o que nos atravessa é o rio, e dentro dessa questão da apropriação é bom a gente salientar que também se apropria da nossa natureza, né? Como é que estão os nossos rios? Né? Como é que está aqui o rio, né? Então, a gente fez até uma pesquisa aqui no local, né? O rio Paraíba do Sul, né? Então, o Rio Paraíba do Sul tem suas histórias, tem seu contexto, né? Tem sua travessia, porém, passa aí por um processo bem complicado, assim como os nossos rios de lá de Pernambuco. Então, trazer isso também, a questão ambiental, para dentro desse rolê do maracatu, né, para dentro desse cortejo aí do maracatu, é de suma importância para a gente, né, tendo aí a referência de Mãe Elaine enquanto Oxum, né. Para finalizar, eu vou mostrar um... Vocês aqui julgam se é apropriação ou não, né? Tem uma música, tem uma loa que é antiga do maracatu, antiga, né? E que ela tem dois irmãos carnavalescos, músicos, que faziam as músicas dos carnavais antigos, aquelas marchinhas e tal. E nos anos 30, 20, gravava muito o maracatu pós-orquestra, que é os irmãos Valença. Então eles têm uma música que chama Pisa Baiana, que ele pegou essa parte da lua do maracatu e fez depois um enredo e tal. E a partir dessa música foi que nasceu a Bossa Nova. Aí vocês vão ver se vocês conhecem ou não. Aí depois eu explico. É embaixo. Ajuda ele. Ajuda ele. Não, aqui não. Aqui não. É isso aqui. É embaixo o... Isso é orquestra. É guerra peixe, né? Da baiana por cima de é guerra peixe mesmo. a baiana desacada sobre um cheiro de macumba, de cachaça e de mulata. É pau, é pedra, é feito da baiana por cima de é pau, é pedra, a baiana é feiticeira, no lugar onde ela pisa, faz fumaça de poeira, fica a terra toda lisa. Aí o que é que essa lua fala?
ela fala de dificuldades, né? É pau, é pedra, é cheio, pisa amanhã por cima de tudo. Aí o maestro pega essas duas notas, é pau, é pedra, é um toco, é um taco, é um rima, aumentou as dificuldades. Só que aumentar mais, alô, foi do maracatu. Aí tem até uma guerra musical, que é com Ataúfo Alves, que ele reclamava desse movimento da Bossa Nova e fez uma música. Esse samba... Não, isso aí Tentei fazer um samba diferente do que eu faço. Confesso, minha gente, saí fora do compasso. Errei na divisão, errei na marcação. Meu samba não me quer moderno, não. A capa desse disco é bossa mesmo. Aí tem uma foto assim de uma batucada e por cima tem uma foto da turma da Bossa Nova, com aqueles trajes, com aqueles óculos, tá, com o cabelo assim, né? Esse é bem revolucionário, esse disco de Ataúfo Alves. Aí Jorge Ben diz, não, rapaz, esse samba é misto de maracatu, é samba de preto velho, é samba de preto turco. Que realmente, a Bossa Nova ela é fundamentada no maracatu, não é no samba. Aí se você olhar para o violão, ele toca o batuque do maracatu no violão, a batida do violão da Bossa Nova é maracatu. Entendeu? Aí isso é apropriação ou foi uma ideia do maestro? Né? E outra coisa assim, a ciência diz que o sangue do africano está em todo mundo aqui. No branco, no mais clarinho, no olho azul, no olho verde. Porque descobriram uma aldeia que tem os negros tudo de olho azul, e é um azul fenomenal que não tem canto nenhum. Entendeu? E os caras preto mesmo, com olho azul. Então, eu acho que, será que o sangue foi uma apropriação, ou como foi isso, né? Que a origem da humanidade é a África. E como ela se desfez e se separou e depois, né? Pode ser um retorno para uma nação ser uma coisa só. E só através da cultura, né? É só uma citação. Eu só vou citar, não vou falar não, eu só vou citar que enquanto vocês estão falando, está vindo essa coisa na minha cabeça, essa frase. Que Niltinho, do Pandeiro do Mestre, ele fez uma música, né? E o Pandeiro do Mestre, inclusive, não é sobre ele, o pandeiro dele, ele é mestre. É o mestre espiritual, né? Que esse grupo nasceu a partir dessa missão espiritual dada para eles e já daí vem o fundamento. E aí, o que vocês estão falando, né? Sobre não só saber cantar e ter talento, mas colocar em prática aquilo, né? Que eu adoro, é um tapa na cara desses apropriadores indevidos, né? Que diz assim, tu também canta bonito, mas tu não sabe o que eu sei. Pregue um prego na parede, arme a rede onde eu armei. Então, tipo, não adianta só cantar bonito e saber que é muito diferente uma nação do maracatu e um grupo percussivo. É muito diferente. Vou executar aqui, mas nação é outra coisa, né? Então, é sobre ter talento, saber e colocar em prática. Porque só ter talento e saber não adianta, né? E só botar uma coisa em prática sem viver, sem saber e sem... Enfim. Então, esses 3 pilares, né? E 3 para o meu povo é sagrado. Por isso que a gente tem aqui esses 3, que significa o coletivo, o fundamento de tudo, né? Então, é isso. Vou falar? Me apropriei da sua amiga. Gente, bom dia. Eu me chamo Anderson Costa, né? Mais conhecido como Anderson Maisena. Eu vou falar um pouco aqui, diante de tantas as falas que já teve, e é só um complemento mesmo. Mas eu acho que a apropriação, né? Como o mestre diz, é a cultura se apropriar da gente. Eu acho massa quando a galera se apropria da nossa cultura, vai lá e propaga ela. Certo? Porque isso aqui reunido é o poder que a cultura tem sobre vocês. Ela se apropriou de vocês e trouxe vocês aqui para aprender sobre isso. Então, a gente vem se apropriando da cultura há muito tempo. As coisas elas só vêm evoluindo de uma outra forma, porque a gente pega o berimbau, que já veio de
outra nação, né, de um outro continente, e aí o berimbau que virou um cavaquinho e só foi aumentando as cordas, que fez o violão. Então isso tudo foi se apropriar e modificar para um outro termo. A gente, enquanto nação, né, a gente traz uma coisa muito importante, que é agregar, né, independente de cor, de raça, a gente agrega corpos. Então, essa coisa de separação das pessoas não traz nada. Eu achei muito importante ontem, quando a pessoa do jongo, né, o pai de santo que estava aqui ontem, o Babá, disse que estava fazendo um novo resgate, né, trazendo o jongo de volta para a sua comunidade. Mas eu ainda não entendi, ou possa ser até um equívoco meu, porque o maracatu aqui no Sudeste ainda não subiu o morro. Ainda não subiu o morro. Porque o maracatu ele surge dentro das comunidades lá em Pernambuco, certo? Nas coroações, como o mestre falou, da questão do você ter o seu líder ali. A gente tem os nossos líderes no Quilombo, cada um com a sua presença física, e de transmitir isso. É muito importante quando a gente aprende e depois a gente passa e diz: foi tal mestre que me ensinou, né? Mas vamos diante, ainda está com o horário já bem em cima. Eu acho que Davidson tem uma fala muito importante para fazer também, mas é só dizer que é uma alegria imensa ver todo esse povo assim, tendo um feriado e se juntando para aprender o que é cultura negra, para trazer um baque diferente de um maracatu, para a gente firmar um baque, né? Tem muitos mestres, como Adiel falou aí um pouco, tem muito mestre de Pernambuco se intitulando mestre de coco, vindo aqui para o Sudeste, dando altas oficinas, mas pensando apenas no capitalismo. Não é isso? É muito bom. Davidson diz: Anderson, tu tem um potencial massa, vai fazer. Mas eu digo: meu irmão, eu tenho que fazer aqui para a minha comunidade primeiro. Porque se eu não levantar a minha comunidade, para mim não valeu de nada eu ter aprendido tudo isso e só transmitir lá fora. Certo? Então, um salve a vocês, tudinho. Assim, desde o início que eu estou pensando o que é que eu vou falar, minha gente, né? Diante de tantas questões, né? Primeiro eu peço licença para chegar, né? E peço licença novamente a Exu, né? Laru Exu. E eu venho desse lugar, eu falo desse lugar, e peço também que eles possam falar por mim, né? Eu sou Davidson, sou um filho de Ansan, né, com Oxalá, e Oxalá botou um pano assim para as coisas dar uma aliviada, né, e a gente, para começar a falar da nossa nação, somos uma nação que temos, né, várias lideranças, inclusive lideranças espirituais, né, e nessa regência a gente tem esse orixá em Ansan e tem Ogum, né. Então, o Ogum, que também eu acho que habita os tambores, né? Produz os tambores junto com muitos mestres e mestras. E eu fico muito feliz de estar aqui, né? É a primeira vez que eu estou aqui no Rio, já, assim, depois de grande, né? Já rodei um pouco, assim. Eu sou professor, né? Como o Moa falou. E antes de tudo isso, assim, eu sou um brincador, né? Eu gosto de brincar. Eu acho que aprendi com minha mãe de santo, que é uma mulher negra trans, travesti lá da periferia de Pernambuco, né? Desses fundamentos, assim, que o candomblé, quando a gente vai fazer assim, não, vamos brincar nosso candomblé, né? Acho que quando a gente vai para o maracatu, acho que tem essa sensação também de brincar o maracatu, de brincar a tradição, mas essa brincadeira é feita com muita responsabilidade, de forma muito séria, né? E daí eu estava pensando, assim, em milhões de coisas, sabe, para esse momento, mas eu lembrei de um autor que eu gosto muito, que é o Solano Trindade, né? Que é um negro lá de Pernambuco e tal, e que fez um trabalho histórico aqui
no Rio também. E tem um poema dele que eu gosto, né? Eu não sei se eu vou conseguir lembrar todo aqui, mas vocês vão falar comigo aqui para a gente também esquentar aí, né? Dentro do axé eu aprendi que nós temos 2 axés que são fundamentais, né? 2 ebós. Quando a gente vai fazer determinados pedidos, tem 2 ebós que não podem passar, né? E esses ebós também, eles demonstram o quanto que a gente está conectado com isso que a gente resolveu se propôs a fazer, né? Um ebó é o ebó de fala, né? Quando a gente fala, a gente está trazendo uma movência aí de outro lugar, né? E o outro ebó é o ebó de suor, né? Sei lá, não sei se assim, aqui a gente, nesse momento assim, né? Dizer que tem uma dimensão micro, né? Subatômica do axé, da cultura, que ela também é quantificável, né? Que ela pode ser de alguma forma mobilizada de forma coletiva. Então, eu fico muito feliz em movimentos que a gente possa agregar de forma coletiva, assim, força, né? E daí o poema ele fala assim, eu tô nervoso, digo logo. De lá, não, pressão danada de lá do mestre aqui, a Laine já falou, o Moa já falou, Simba, né? Mas é assim, ó. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Beleza? Aí vocês já pegaram moto. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome. Estação de Caxias, e de novo a correr, e de novo a dizer. Tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Pina, Cidade da Penha, Penha Circular, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Triagem, Mauá, e de novo a correr e de novo a dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. E só nas estações, quando lentamente vai parando, começa a dizer. Se tem gente com fome, dai de comer. Se tem gente com fome, se tem gente com fome, se tem gente com fome, mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem se calar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol de África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, congos, agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda com mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor de Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois, meu avô brigou com um danado lá nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca, escreveu, não leu, o pau comeu. Não foi um pai João, humilde e manso, mesmo vovô, não foi de brincadeira, na guerra dos malês se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio, o desejo de libertação. Para fechar, tem um poema que ele diz: meus avós foram escravos, meus pais foram escravos, escravos são, eu escravo sou, meus filhos jamais serão. Salve. Então, são muitas questões para a gente falar sobre apropriação cultural, mas para a gente falar de apropriação cultural tem um termo que para mim é fundamental, que é expropriação cultural, né?
Então, eu acho que, como alguns e algumas já aqui falaram, né, eu acho que a nossa cultura vem sendo expropriada ao longo desse longo processo, esse árduo processo de colonização, que ainda não parou, ainda não cessou, e se transmite, se retroalimenta de diferentes formas, né? E, claro, nas nossas contemporaneidades, a gente não pode fechar os olhos para o complexo sistema de opressão que vem se articulando para nos aniquilar, né? Então, para a gente, né, somos uma nação, um grupo de periferia, né? E esse grupo, na maioria, na nossa maior Constituição, feita, né, por pessoas periféricas, pretas, negras, LGBTs, né? Então, nós temos o nosso maior percentual são de pessoas LGBTs. Isso para a gente é muito feliz, é muito oportuno, porque, né, trabalhamos com esses marcadores assim, não necessariamente só por uma questão política, porque, como a gente falou, a Elaine falou, existe uma filosofia intrínseca que já é política, que não pode fechar os olhos para determinados tipos de violência, né? Então, quando a gente vai colocando esses marcadores, raça, gênero, classe, pá, mas vai surgindo outras anomalias, né? Tipo, velho, como atualmente determinados marcadores de orientação política, né, nesses últimos anos foi servido para desagregar lutas históricas, né? Tipo, a gente trabalha muito em redes, né? Tem uma rede que a gente faz parte que chama Rede Gripe, né? Rede Gripe é uma rede na qual a gente tem, dentro dessa rede, eu estava conversando com o Ciba mais cedo, né? Sobre a necessidade também, assim, da gente perceber também como é que a gente consegue fazer desses momentos de construções coletivas e de fortalecimento mútuo, né? Porque não é porque eu sou uma pessoa assim, né? Ah, não, Deus, é porque você é não binário, porque você é gay, é porque você veio, bora. A violência que atinge uma pessoa com deficiência, me atinge. A violência que atinge uma pessoa negra, uma pessoa branca, qualquer violência, velho, me atinge, não quero saber não, tem pano não. A violência que atinge qualquer criança me atinge, né? Então, são desses determinadas coisas que a gente precisa falar assim de aparofobia. O que é aparofobia, Davidson? Véi, aparofobia é a aversão a pobres. Véi, tem um preconceito, uma discriminação, ou melhor, vamos falar de racismo estrutural, racismo sistêmico. Racismo sistêmico que não distingue os olhos, ele distingue o sangue. Saca? Assim, pra mim, né? Tipo, pra gente não perder de vista essa parada mesmo do sangue azul. Tem muita gente que tem o sangue azul, mas não tem o olho azul, mas não tem o sangue azul, né? E tem muita gente que não tem o olho azul, mas pulsa também, corre aí um sangue azul, né? Então tem alguma coisa outra, né? Outros encontros que pra gente é muito importante, né? Falando assim também para provocar que isso daqui não é uma conversa unilateral, é que a gente faça uma roda, né? Mas o maracatu sempre, né, tem um ditado africano que eu acho que muita gente conhece, mas que fala sobre educação, né? Que diz que é necessário uma aldeia inteira para se educar uma criança, né? E eu pergunto, há muito tempo, juro para vocês, assim, eu cursei filosofia há mais de 10 anos na minha vida, e há muito tempo, né, e nunca acabei, né? Porque, graças a Deus, também tive outras pessoas que me mostraram outras formas de ciência, né? Que disseram, ei, Davidson, metafísica, esse negócio que tu discute aí, faz não sei quantos anos, metafísica, pô, é o que a gente faz com o maracatu, é a gente tocar, dançar, se espiritualizar, nos separar, né? Então, a gente precisa perceber que complexo é esse que a gente vem, né, está habituado. E vem também de como eu gosto muito disso que o mestre fala sobre a cultura que nos faz. Não é a nossa história, é a história do brinquedo, como a Deu falou, é a história da tradição. Agora, obviamente, a gente vai ter, né? O Moa tinha falado que a gente fez uma pesquisa assim dentro dessa rede, a gente foi para alguns países, né? E quando a gente chegou lá em alguns países andinos aqui, tinha um termo que eu achava fantástico, assim, que era para se referir aos mais velhos. Ele chamava los maiores. Né? Los maiores. Então, los maiores eu achava fenomenal, né? Assim, não no sentido, né? Tem uma autora que a gente
trabalha lá no Quilombo, assim, enquanto fundamento, né? Que tem um texto que chama Pretagogia, certo? Depois vocês saquem, eu acho que para todo mundo aqui pode trazer uma lição interessante, assim, a forma, né? É um curso que essa professora cubana, é uma professora cubana, ela organizou a partir das experiências e vivências em quilombos e aldeias, né? E daí ela vai, a partir desse, elencar outros elementos, assim, de forma pedagógica. Claro que não é de uma forma como a gente está falando aqui, mas de uma forma pedagógica, como, de repente, a circularidade ensina, como a ginga, né? Como outros elementos, né? Como o toré pode ser considerado uma tecnologia ancestral, né? Como é que a gente pode desenvolver isso? E mais cedo eu tinha falado com o Ciba que dentro desse projeto, né, em rede que a gente tinha, a chave principal era a criação das escolas vivas, né? Que eram escolas de territórios, né? Que iriam, a partir daquelas práticas, né, que a comunidade, determinadas comunidades indígenas, né, esses grupos também, grupos de organizações de mulheres, né, tem uma rede que para a gente é muito importante, né, que é a Rede Mulher e Habitat da América, que trabalha marcadores de justiça climática, desastre ambiental. Véi, essas paradas tudo tem a ver com maracatu, pô, sabe? Tipo, outras paradas não, Davidson, né? Não é só porque a gente é do candomblé, e o candomblé tem essa visão holística mais ampliada, pá, mas, ó, velho, os assassinatos que acontecem lá na Baixada tem a ver com maracatu, velho. Ou as mortes que são evitadas tem a ver com maracatu, né? O céu que não desabou, né? Segundo os Yanomamis, Tenak, né? O próprio Nego Bispo fala de sociedades contracoloniais. Sociedades, grupos contracoloniais, né? Lá, quando eu estava lá fazendo esses estudos, a gente percebia as subjetividades coletivas. Por quê? Porque, velho, a gente tem que perceber a força desse movimento, assim. É só um apelo, não que é isso. Não estou usando esse termo, assim, cientificista para nos definir. Mas eu estou dizendo que tem uma subjetividade coletiva aqui, que é tão forte, que está fazendo com que a gente, novamente, se encontre, resista, né? E resgate, inclusive, histórias que a própria colonização não dá conta. Que quando o mestre falou determinadas palavras, vivência, se a gente colocar lá no Google, dá uma pira no Google, velho. Tenho certeza, se a gente tirar uma foto aqui desse bonde coletivo assim, botar, o Google não vai saber dizer o que é, sabe? Vai dizer, oxente, que tanta gente diversificada é essa? Preto, branco, pobre, rico, né? Gente com graus, com determinados conhecimentos, e gente com tanto conhecimento quanto que não tem grau e tal. Então, eu acho que o maracatu, né, é esse encontro, é essa potência. Não só o maracatu, como o mestre falou, tem algo mais amplo, né, que está o maracatu, né, que é a cultura, que são as comunidades, que são as territorialidades, mas que algo pulsa, né. Então, para fechar esse momento, né, eu queria assim que a gente possa também perceber nesse maracatu, nessa manifestação que a gente faz parte, assim, um reflexo do mundo do metaverso que a gente queria, né? De um mundo idealizado. O maracatu, né? Como eu disse em algum momento, a gente estava conversando, eu disse, o mestre Maureliano diz que o nome disso daqui não é alfaia, não. Não é que não existe alfaia no maracatu, né? O nome disso é bombo. Alfaia é quando se dá o cortejo real. Alfaia é o que aconteceu aqui quando ontem tantos grupos aqui, né? Ventarolas, Rio Maracatu, Águas de Oxalá, né? Quando começou a tocar e de repente estava todo mundo numa vibração assim, né? Então isso é que é alfaia, isso é que é maracatu, né? É quando a gente olha e a gente nem vê, né? A gente só sente, né? A gente não está vendo, assim, não está compreendendo, a gente está sentindo. Então, novamente, a gente agradece, né? Com a presença aqui das nossas calungas, né? Das nossas Martinha, né? E Bárbara. Eu queria uma salva de palmas para os ancestrais que... E assim, eu destaco esses ancestrais, esses elementos, mas só para dizer para vocês que estão aí, mas está aqui tudinho, certo? Está aí, mas está aqui. Assim, lá a gente, dentro do terreiro, né, para fechar essa parada mesmo assim, que realmente eu me sinto muito tocado mesmo com esse momento muito especial, né, a gente costuma
fazer muitas separações, desde o que é cultura, desde o que é ciência, desde o que é vida e magia, né? Inclusive criando os planos assim, cognitivo, racional, né? Sei lá, às vezes quando a gente está aqui, todo mundo junto aqui, pá, né? As pretas e as pretas ali que a gente já conversou bastante, né? Quando a gente está nessa cena aqui, eu acho que tem um corpo físico, né? Tem um corpo mental, psíquico, sei lá, mental, alguma parada desse tipo, né? E tem um corpo espiritual. Né? Uma lógica, assim, vou reduzir a essas dimensões, que com certeza tem muito mais, energético, sei lá, cósmico, pá, toda essa parada aí, né? E às vezes quando a gente vai dormir ou recolher, eu acho, a gente vai tentar perceber junto, parece que esse corpo físico, ele recolhe um pouco, né? Parece que esse corpo mental ganha alguma expansão, alguma coisa assim, mas parece que esse corpo espiritual ele se projeta muito mais, né? Numa velocidade e numa dinâmica assim, que não é tão comum quanto essa nossa materialização aqui, né? Física, nessa nossa sociabilidade, né? Porque também eu acho isso, a gente precisa acordar para isso, assim. Esse nosso dia a dia, né? Acordar, levantar, escovar o dente, pá, não sei o quê, fazer isso, aquilo outro, demanda, não sei o quê. Que sociabilidade é essa que você está se dando, né? Que ser humano é esse que você está se formando, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque quando a gente vai dormir e tal, como eu tinha falado para vocês, esse corpo espiritual parece que ele tem uma projeção. Ou seja, independente de religião, nós conseguimos captar esse corpo espiritual. Mas, ei, Babá, o que é que tu está querendo falar? Ei, mano, eu só estou dizendo para vocês que esse corpo espiritual, ele não só se está presente, ou só se faz presente quando a gente está dormindo, não. Né? Esse corpo espiritual, né, dentro do fundamento, né, do candomblé Nagô, o Queto e tal, se fala das dimensões que nós temos, o Ori, o Eledá, as Essés, que nos conduzem, o Ocan, que nos faz pensar, né? E também tem um corpo e tem uma parte que é o Ojiji. Ojiji significa sombra. Ojiji significa corpo espiritual, corpo etéreo. Então a gente tem que perceber e cuidar do corpo etéreo do nosso maracatu, né? A gente tem que cuidar do corpo etéreo da nossa comunidade. E, para além disso, a gente tem que também zelar e cuidar do nosso próprio corpo etéreo e despertar esse espírito. Não está só lá. Como é que a gente vai fazer com que a gente consiga também fazer com que esse espírito ele consiga se mover aqui, obviamente, num projeto, né, de uma humanidade melhor, com menos violência, com mais respeito a todas as diferenças, desde o especismo, né? Desde a violência contra as espécies, ser humano, que é mais do que a planta, do que tudo isso, é uma forma de racismo também. Então, para fechar, é só dizer para vocês, eu não sei como é que a gente pode despertar esse corpo espiritual, mas o maracatu é uma grande chave. Então, axé, muito obrigado aí. Axé, obrigado. Bom, gente, primeiro dizer assim que para a gente da Encontros é um sonho realizado há muito tempo, né, Fernanda? A gente fala em trazer a nação cabeça de negro para Encontros, né? Mas é uma coisa que espiritualmente, né, ela foi desenhada para ser agora. A gente entende isso, né? Que são processos. Há muito tempo reclamando, tem que trazer Maureliano e o maracatu dele, né? E aí, meu pai, até que a gente conseguiu trazer, né, a nação. É até difícil falar por último, porque o fim é o começo, começo é o fim, né? E também quando o mestre Gilmar fala assim, mestre, por que o povo fala assim, retrovejou, baqueou, o baú apanhou, mestre, o que é isso? Ele, eu não sei, eu cantava desde pequeno, minha mãe e minha avó nunca me disse nada, eu vou ficar perguntando as coisas. Aí depois ele pra mim fala, Lu, não tá entendendo que o baú é o tambor? Que estou batendo na onde? Quer dizer, para ele era que para ele é natural, né? E quando eu morrer, minha voz ficar no ar. Quando se lembrar de mim, bote o CD pra tocar. É pra torar, meu amor, é pra torar. Abre a rodada de coco e bota o povo pra sambar. Fagulhas, né? Quando, né, uma mestra que disse que a voz dela está no ar, né?
a fagulha da ancestralidade, que ela viveu isso e ela vai passar através da voz, né? É importante ter as pessoas aliadas para nos ajudar com os registros dessas toadas, dessas canções, para poder não ter desapropriadores, expropriadores, né? Então, o registro é importante, vamos usar essa tecnologia a nosso favor, né? Corpo território, nosso território anda com a gente, aonde a gente for. O primeiro território que eu habitei é o corpo da minha mãe, né? Então, se existe essa mestra, o que detém o conhecimento, ele é desde criança, né? Desde a barriga da mãe. Então, às vezes, ela precisa ser jovens mestres para se manter aquela cultura. Cultura é cultivar. Cultura é saber que hora que eu boto a minha planta no sol, que hora que eu boto a minha planta na chuva, né? Se eu não cuidar, vai morrer. Né? Então, não tem idade para isso. A idade importante eu tenho 48 anos, eu tenho apenas 12 anos de cultura popular. Eu sou agente cultural, eu sou educadora social, eu sou arte educadora, artista orientadora. Ou seja, eu estou num lugar de destaque, porque as pessoas me põem destaque. Não é que eu queira estar. Poder, ele é bom, mas eu não quero ser aliado do poder. O poder, ele pode ser usado da melhor forma possível, como construção, mas eu não posso gostar do poder, porque a partir do momento que eu gosto do poder, ele destrói. Se eu posso estar aqui hoje, então eu vou usar esse poder de estar aqui para construir coletivamente, né? E quando a gente fala, né, de uma... Não é privilégio, é acessibilidade. A gente está num lugar que a gente acessa as coisas. Privilégio é aquela pessoa que está sentada aqui, herdeira. Elon Musk, estou sentada aqui, estou ganhando dinheiro. Isso é privilégio, gente. O que a gente está fazendo aqui é acessibilizar tudo isso aqui. Acessibilizar, vamos trocar, vamos levar, vamos, né? Dentro dessa grande costura, dessa coxa de retalhos, que chama culturas populares tradicionais, com muitos Fs, né? Quando a gente está em sala de aula, seja ela tradicional, convencional ou não, como espaços não convencionais, que são as casas de cultura, né? Espaços culturais, sejam eles vindos dos equipamentos públicos, né? Vindo da Secretaria de Cultura, né? do governo, do poder público, ou vindo dos espaços que a gente cria para poder fazer arte e cultura, né? A gente chega para a criançada, para a juventude, né? Aí muitos chegam, pô, pega o tambor, pega o pandeiro, mas ninguém senta para falar. Você já ouviu falar sobre a palavra cultura? O que é cultura para você? Ah, cultura é cinema. Cultura é o que eu como na minha casa. Cultura é o samba que minha mãe ouve. Cultura é o tijolinho que a minha avó, minha bisavó plantou lá na minha escola de samba. Tudo isso é cultura. A planta que no chão é cultura. Você pergunta para a criança o que ela acha que é cultura. E não está certo, não está errado. Né? E a partir do momento que fala assim, e aí a gente começa, né? Aí a capoeira, tradicional. O que é tradicional para você? Tradicional? A capoeira, hip hop é uma cultura urbana, né, das quebradas, que vai se tradicionalizar, não vai demorar muito tempo, né, 50 anos, né, muito tempo fazendo a mesma coisa. Dentro da cidade, dentro da periferia. Maracatu, samba de rola, samba de coco. As nossas atividades, né, de candomblé, que não é uma religião, na minha visão, né, não é religião, é filosofia de vida. Né? E que tem hierarquia, assim como as culturas populares precisam de uma hierarquia, de saber. Né? E isso não quer dizer que eu vou mandar, que eu tenho livre-arbítrio, que eu sou, né, autoritária, não. Né? Liderar coletivo, né? Falando por mim agora, né? Fiz essa amarração aqui, essa postura, para poder chegar onde eu gostaria. Que é, quando você cria um coletivo, é uma coisa, você vai moldando ele da sua forma. Quando você pega o coletivo já pronto, toma a bucha tua aí, né? E você, para não deixar aquele negócio morrer, você vai e assume. A que custo? A que custo? Né? Ao custo disso, de se sentir só, de solidão, né? De muitas coisas onde está uma baqueta, porque eu sou mulher, eu tenho que saber onde está tudo. Entendeu?
Porque eu sou mulher, eu tenho que saber onde está um alfinete para estar lá, procura. Só um exemplo básico, tá? E nesse lugar de fazedora, de agente cultural, profissional da cultura, né? Que eu sou uma pessoa que tem a minha profissão, né? De fazedora, né? Agente cultural e tal, né? Fazedora de cultura no meu território, Zona Leste da cidade de São Paulo. É um território imenso. Não é favela. É uma cidade que é muito grande. Zona Leste é muito grande. Cidade Tiradentes, última cidade, divisão com Mauá. Quebrada, mano. Quebrada. Coab Antônio Vilela, quebrada. Coab 2, onde eu me criei, desde 1952, quebrada, rua quebrada. Hoje já está uma quebradinha mais da hora, né? Sempre foi da hora. Mas está na hora que o povo está querendo mudar para lá. O povo do centro está mudando para a periferia. Está modificando a cara da periferia. Mas eu sei que estou na periferia porque o funk está rolando. O sambão está rolando, o pagode, entendeu? A gente fala alto, a gente dá risada. Está lá, o espírito da periferia não sai da periferia. O espírito do maracatu não sai da periferia, não pode sair. Né? Por mais que nós estejamos localizados em tais e tais lugares. Então, eu, quanto representante de muitos daqui, que não sabia nada de maracatu, nada de nenhuma cultura que nos foi tirada, nem da minha própria região, que é o Sudeste, de São Paulo, eu não comecei do maracatu. Comecei o samba de bumbo, o samba paulista, né? Que era reproduzido ali pelos escravos do café, da cafeicultura, é o samba duro mesmo. Não é o samba cariné do Rio de Janeiro, que é outro lugar, é outra cidade, é outro jeito de fazer, né? Então é isso, a gente começa por algum lugar. E quando a gente se depara com isso, a gente cria nossos coletivos, ou assume coletivos, né? Enfim, e é esse lugar que a gente, de apropriar para multiplicar, né? São Paulo, cidade de São Paulo, principalmente, estado, cidade de São Paulo, lugar que rola dinheiro, rola projeto, que rola, né, PROAC, sei lá, várias coisas, taranã. A gente tem acesso, não, quebrada teve acesso há pouco tempo, tá? Pouquíssimo tempo, não, Edson? Pouquíssimo tempo. Para nós ganhar um fomento à periferia, para nós ter um fomento à periferia, que, em fé, os orixás e os invisíveis, vai ser um projeto federal que tem dos nossos lá da periferia da cidade de São Paulo, que fica batendo o pé na porta da prefeitura para conseguir recurso, para poder a gente poder ter os nossos projetos. É inconcebível que eu tenha um projeto de R$200 mil e que eu não traga nenhuma representatividade da onde eu aprendi. Isso não existe. Não dá para aceitar. E por que só os projetos da periferia foram um dos últimos fomentos? Primeiro foi o teatro, fomento ao teatro, fomento à dança, audiovisual, no final chega a fomento da periferia, né? Literatura, nada, né? E a literatura é poesia, literatura é bordar, sim. Eu posso bordar, literatura é vasta, né? E meio que para encaminhar, né? Que a gente está aqui para poder as pessoas poderem se manifestar. Eu acredito, assim, que nesse lugar de fala que eu estou agora, né? De fazer essas costuras, de percorrer os territórios, que não adianta só falar isso da Zona Leste e ninguém me conhecer lá. Não adianta falar que eu sou da Zona Leste e eu fazer minhas orientações do programa vocacional de arte e cultura, e que, mano, eu vou na escola, lá no céu, é na escola que eu vou estar com a juventude. Com a garotada da favela, lá na quebrada, que sofre violência todo dia, que sofre várias violências domésticas, estupros, numa quebrada. Como é que é isso, né? E lidar com isso. De estar olhando para aquela criançada, de estar trocando com ela, e a criança bater na tua situação assim e falar: ô tia, você é da religião? Sou ficando, né? Tambor de mina. Candomblé, vai. Olha, tia, que legal ver a senhora aqui me ensinando essas coisas na escola. Uma menina de 12 anos. Eu queria tanto poder cantar a música do meu povo, da minha religião nas aulas. Né? Queria tanto, mas aí nos espaços convencionais não rola, né? Cabe a gente nessa movimentação de levar realmente os maracatus para a quebrada, para a favela, subir o morro ou o morro verticalizado, né? Porque em São Paulo é muito vertical, né? Porque a gente tem alguns morros assim. Bom, mas é isso, assim, né? Trazer um pouco dessa experiência, né? Minha aqui, que, enfim, eu tive esse acesso, essa oportunidade de poder estar nos espaços, poder estar, né, em vários espaços educacionais, né? Enfim, também faço várias coisas, né? Costuro,
Né? Não sou percussionista, eu sou batuqueira. Que a galera vai, toca maracatu, toca coco e fala que é percussionista. Eu quero morrer com isso. Pronto, falei. E o trem? E o trem? Tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome. Eu acho que, eu não sei, né, Fernanda?